Com a graça de Deus, nos reencontramos nesta manhã de sexta-feira, hoje 15 de dezembro. O mês está passando rapidamente, estamos na contagem regressiva do ano que está terminando para todos nós. Nesta manhã estaremos ouvindo mais uma vez o reverendo Moisés. Ele foi o orador da abertura das comemorações do 46º aniversário da Igreja do Calvário e 37º aniversário do Conjunto Coral Saracali. Ele pregou. Naquela noite nós registramos esta mensagem para você que não esteve participando conosco. Ouviremos também ainda o cantor Moisés, o coral que esteve abrilhantando o louvor naquela noite de ações de graça. Portanto, continue ligado conosco. Mas antes, eu quero fazer um convite. Aliás, eu estou divulgando aqui amplamente durante esses nossos programas para que você não esqueça. No dia 23 deste mês, a Igreja do Calvário estará realizando a 7ª edição sobre o Natal, como tudo aconteceu no começo. E nós estaremos realizando esta cantata sempre na parte externa da igreja. E você não pode deixar de prestigiar. É que o Natal, para muita gente hoje, o figurante, o protagonista que mais aparece, chama-se Papai Noel. Jesus foi esquecido. Jesus saiu de cena. E eu queria que você, nada contra essa figura tão simpática do Papai Noel, nada contra. Apenas estou mostrando que Jesus, que é o protagonista da festa, esse foi escanteado. Tiraram de cena. Agora é Papai Noel, presente de Natal. E todos esquecem, como eu tenho dito aqui, do maior presente que Deus mandou ao mundo, que foi o seu Filho, sequer é lembrado durante os festejos natalinos. E nós estamos tentando mostrar isso através desta cantata natalina. Então você não pode deixar de prestigiar no dia 23 deste mês. Portanto, não perca. Nesse instante, quero deixá-los com o pastor Moisés trazendo a conclusão desta mensagem que ele transmitiu durante as comemorações do 46º aniversário da Igreja do Calvário e 37º aniversário do Conjunto Coral Saracali. O inimigo quer cegar, o inimigo quer tirar a visão, o inimigo quer gerar sofrimento, vergonha e dor, mas é exatamente diante desse diagnóstico que o Senhor resolve agir e visitar o seu povo intensamente, repentinamente, misericordiosamente e soberanamente. Não é o rei que toma posse do Espírito, é o Espírito que toma posse do rei. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, é Ele que conduz, é Ele que controla, é Ele que guia, é Ele que capacita, Ele é o Senhor. Ele não é manipulável, Ele não é uma energia que eu posso jogar para lá e para cá, fazer bola de fogo, jogar na parede. Não, Ele é a terceira pessoa bendita da Santa Trindade. Ele é o Senhor que visita o seu povo, que socorre o seu povo, que controla. Bendito seja Ele para sempre. Não é Saul controlando, é Deus controlando, é Deus guiando, é Deus capacitando. Louvado seja o nome do Senhor. Conforme nos diz João 3,8, o Espírito sopra onde quer. Ele sopra onde quer. Ele é soberano. Ele é o Senhor. Mas em quarto lugar, nós aprendemos uma quarta verdade sobre avivamento. Avivamento é uma visitação poderosa do Senhor. Quando é o Senhor fazendo e visitando, os atributos de Deus se manifestam no meio do seu povo. Misericórdia, soberania e poder. Diga comigo: misericórdia, soberania e poder. Tem muita gente inventando ou querendo inventar. Avivamento não se inventa, não se cria. Não é de baixo para cima, é de cima para baixo. É o Espírito fazendo, é o Espírito agindo, e Ele faz por misericórdia e por graça. Louvado seja o nome do Senhor.
essa é a nossa esperança, esta é a nossa alegria. Bendito seja o Senhor para sempre. Mas, amados irmãos, eu quero ver essa terceira verdade que nós aprendemos aqui no texto de 1 Samuel capítulo 11. Os resultados de um avivamento. O verso 6: e o Espírito de Deus se apossou de Saul. Como nós observamos, se você ler do 6 para trás, é choro, é desânimo, é o inimigo querendo cegar, envergonhar e inutilizar. Mas se você ler do 6 para frente, o quadro inteiro se modifica. Não é por causa do profeta Samuel, nem do rei Saul. O quadro todo se modifica na história do povo de Deus e da igreja do Senhor, quando Deus resolve misericordiosamente, graciosamente, soberanamente e poderosamente manifestar a sua presença e o seu poder. Louvado seja o nome do Senhor. E o primeiro resultado que nós aprendemos a partir desse texto sobre avivamento está no verso 6, na segunda parte, quando diz assim, vou ler todo o verso: e o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu estas, e acendeu-se sobremodo a sua ira. A primeira atitude que é gerada no coração de Saul como resultado dessa presença do Espírito na vida dele é uma ira santa. Ele se tornou um homem irado. Há um versículo, irmãos, em Efésios capítulo 4, 26, que diz: irai-vos e não pecais, não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Há uma ira pecaminosa, há uma ira desequilibrada, mas há uma ira justa e santa, promovida pelo Espírito Santo de Deus. E com que ou com quem nós devemos estar irados? Irados contra o pecado, irado contra as propostas de Satanás, o inimigo da igreja do Senhor, que quer enfraquecê-la, derrubá-la, cegá-la, envergonhá-la. E uma igreja avivada, e um crente avivado é um crente irado contra o pecado, contra o diabo, contra os valores perversos que se levantam neste mundo contra Deus e contra a igreja de Deus. Até então você não via ira. Se você ler o texto com atenção, você vê conformismo, você vê as pessoas se moldando à circunstância. Você vê os homens querendo aceitar a proposta de Naás, a serpente. Mas no momento em que o Espírito Santo visita a sua igreja, o seu povo, uma ira santa é erguida no coração de Saul contra este status quo de vergonha, de incredulidade e de inutilização do povo de Deus. Diga amém. Amém. Falta-nos um avivamento, irmãos. Sabe por que é fácil detectar isto? Porque falta-nos muitas vezes essa ira santa. Às vezes a gente está se irando contra quem não deveríamos nos irar, e deixando de nos irar com quem deveríamos, ou com os valores, ou com o que deveria nos irar. Por isso que Paulo diz lá em Romanos capítulo 12: não vos conformeis com este século. Ao longo da história, os cristãos, desde a reforma protestante do século XVI, serão conhecidos como protestantes. Eles protestam contra aquilo que se levanta contra a palavra de Deus, contra a glória de Deus, contra a suficiência de Jesus Cristo para salvar. E diz aqui que Saul, no sentido positivo da palavra, se tornou um homem irado. Irmãos, isso é muito sério, porque às vezes a gente está como quem está anestesiado. Aquilo que deveria gerar choro no nosso coração, o diabo é tão astuto que nos faz dar gargalhada nos sábados à noite.
aquilo que deveria levar o nosso coração a quebrantar-se, suplicar a misericórdia do Senhor. Mas uma igreja avivada, visitada pela misericórdia e pelo poder do Espírito, é uma igreja que se levanta em protesto contra o mal, contra Satanás e contra toda a obra das trevas da vida dela, ou contra a vida dela, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Mas eu quero destacar um segundo resultado deste avivamento. Qual é o primeiro, igreja? Ira santa. Qual é o primeiro, igreja? Mas em segundo lugar, verso 7: tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou a todos os territórios de Israel, por intermédio de mensageiros que dissessem: assim se fará aos bois de todo aquele que não seguia a Saul. Olha o verso 11, por favor. O que é que diz o verso 11? Sucedeu que ao outro dia Saul dividiu o povo em 3 companhias, que pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial e feriram a Amon. O que é que está acontecendo? Como resultado dessa visitação do Espírito, Deus capacitando Saul e todo o povo com sabedoria. Se você observar Saul, até então, a vida de Saul está associada ao cuidado de animais. No capítulo 9 de 1 Samuel, Saul está buscando as jumentas perdidas do seu pai. E no capítulo 11, versículo 5, Saul volta do campo atrás dos bois. Até então, Saul não se revela um homem de guerra, um homem de batalha. Ele é um homem pacato, que cuida de animais, de jumentas e bois. Mas diz o texto que o Espírito Santo se apossou de Saul. E como resultado desta ação do Espírito, a partir deste momento, nós observamos Saul agindo como um perito de guerra. Deus dá a ele estratégias e táticas para agir e vencer os amonitas. E Saul age com sabedoria, com discernimento, com capacitação. E na verdade ele age dessa maneira, não como fruto natural da sua personalidade, mas nós observamos claramente que Saul age da maneira que age, porque o Espírito Santo de Deus o capacita com sabedoria e discernimento. Isto é avivamento, é Deus nos capacitando com discernimento e com sabedoria, para enfrentarmos o inimigo, firmados na palavra, no poder do Espírito, e vencer. Glória a Deus. Sabedoria, discernimento. E como, irmãos, precisamos disso nesses dias. O inimigo é astuto, o inimigo é perverso, e nós precisamos da sabedoria. E há um versículo em Tiago que diz que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá, e não lance rosto, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra e nem variação. Sabedoria, um povo que sabe discernir, um povo que sabe espiritualmente lutar, um povo que recebe de Deus orientação e luz por intermédio de sua palavra. Mas um terceiro resultado deste avivamento, que eu quero observar com os irmãos, está no versículo 7, a última parte do versículo 7, que diz assim: caiu o temor do Senhor sobre o povo. Repita comigo essa frase: caiu o temor do Senhor sobre o povo. Deus está usando o rei Saul, mas quem o povo está temendo? O Senhor, porque o povo percebe que não é obra meramente humana, há uma ação soberana de Deus naquele instante sobre a vida do povo de Deus, e na presença do Senhor devemos reverenciá-lo, respeitá-lo,
Mas, amados, avivamento é o povo temendo o Senhor. Mas avivamento, se você ler a última palavra, pelo menos na minha versão aqui, revista atualizada, do versículo 9, é alegraram. Estes se alegraram. No seu versículo, a última frase do versículo 9 é: estes se, repita comigo, estes se. E o capítulo termina, olhe como o capítulo termina, a última frase do verso 15: e Saul muito se alegrou ali com todos os homens de... O que é avivamento? É Deus fazendo e gerando em nós temor e alegria. É uma alegria santa, é um temor alegre. Não é viver cabisbaixo, derrotado e depressivo, não. É no poder da graça e da misericórdia e do Espírito Santo de Deus, erguer a cabeça e confiar nesta misericórdia e nesse poder soberano, amar este Deus, temê-lo, respeitá-lo, adorá-lo e se alegrar nele e nas vitórias que ele proporciona na vida da sua igreja, na vida do seu povo. Há temor, mas há também alegria. Há alegria, mas há também temor, porque é Deus visitando, é Deus fazendo. Bendito seja o nome do Senhor. E esse mesmo princípio nós observamos em Atos 2. Deixa marcado aí, mas só para a gente olhar bem rapidamente. Se você observar, como resultado do Pentecostes, Atos 2, versículo 43, o que diz? Em cada alma havia, leamos juntos, em cada alma havia temor. Agora veja o 46, a última frase do versículo 46, o que é que diz? Vamos ler juntos. As suas refeições com alegria e singeleza de coração. Como resultado da visitação de Deus no dia de Pentecostes, havia temor, havia reverência, havia adoração sincera, mas havia júbilo, havia alegria, havia celebração, porque Deus está no meio do povo de Deus. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Esse mesmo princípio, volte por favor para 1 Samuel, capítulo 11, é observado aqui claramente, neste momento, na vida do povo. Mas eu queria citar alguns outros resultados. Olha o verso 7. Na parte final do verso 7 diz: então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. Repita comigo: e saíram como um só homem. É o povo se unindo para batalhar contra o inimigo. O inimigo não é meu irmão, o inimigo é Naás, é a serpente, é o diabo. Com o meu irmão eu estendo a mão e oramos juntos, e batalhamos juntos, e lutamos juntos, porque a causa é a mesma, e ninguém detém, porque a obra é santa. Nem Satã, nem o mundo todo pode apagar o ardor, pode apagar esta ação soberana e graciosa de Deus na vida do povo de Deus e para a glória de Deus. Unidade, mas há também coragem, porque se você ler o verso 8, diz que os homens são contados em Bezeque, a caminho de Jabes, e diz que havia 300.000 filhos de Israel, e de Judá 30.000, ou seja, reuniu-se 330 homens para socorrer Jabes, homens que se dispõem a lutar, homens que se dispõem a prosseguir contra as astutas ciladas do inimigo que deseja envergonhar e deter o povo do Senhor. Coragem. Mas eu vejo também, amados irmãos, no versículo 9: então disseram os mensageiros que tinham vindo: assim direis aos homens de Jabes de Gileade: amanhã
Quando aquentar o sol, sereis socorridos. Interessante, porque um mensageiro vai na frente e diz: olha, não turbem o vosso coração, não se turbe o vosso coração. Amanhã vai chegar livramento. Mas esse livramento vem por dois motivos. Porque o Espírito Santo de Deus visitou o povo, e como consequência dessa visitação, o povo se une, se encoraja e expressa amor aos que estão distantes. Um crente avivado, uma igreja avivada, é uma igreja que ama, é uma igreja que frutifica no Espírito, como diz Paulo lá em Gálatas. E o primeiro fruto que se manifesta como presença de Deus na vida de um crente é amor. Amor que suporta, amor que perdoa, amor que serve, amor que ora, amor que dá as mãos e se junta para batalhar contra a carne, contra o diabo e contra o mundo, no poder do Espírito e para a glória de Deus. Mas finalmente, eu gostaria de observar com os irmãos o versículo 13, que diz assim: porém, ou melhor, o versículo de número 15: todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul seu rei. Veja o verso 11 também, irmãos, por favor, na última parte do verso 11, que diz assim: vieram para o meio do arraial e feriram a Amon, até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. Os atrevidos, lembram? No início do capítulo, os atrevidos amonitas, que queriam arrancar os olhos direitos dos homens de Gileade, eles agora estão correndo, assustados. Sabe por quê? Porque Deus visitou o seu povo. E quando Deus visita o seu povo, Ele concede vitória ao seu povo, porque Ele capacita o seu povo com santidade, com amor, com unidade, com coragem. Ele capacita os incapazes para que o nome dele seja glorificado. Por isso que a última expressão de avivamento que nós observamos aqui está no versículo 13. Olha só o que Saul diz. Porém Saul disse: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou Israel. Você pode dizer comigo: o Senhor salvou Israel. Em tempos, irmãos, de verdadeiro avivamento, não há espaço para a glória de homens. Em tempos de reais avivamento, eu não estou falando de movimento inventado por oradores. Eu estou dizendo de um genuíno avivamento. Quando Deus visita genuinamente o seu povo, não há lugar para glória humana, para aplausos para o homem. Quando Deus visita o seu povo, só uma coisa pode acontecer: a Ele a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém? E o próprio Saul reconhece. Saul não bate no peito e começa a dizer: eu dei vitória a vocês, por causa de mim vocês estão desfrutando de bênção. Ele não apresenta um discurso de autoexaltação, personalista. Pelo contrário, o que acontece aqui nesse texto, irmãos? Havia um grupo, se você ler depois o capítulo 10, você vai ver que havia um grupo em Israel dizendo que Saul não daria conta de reinar. Um grupo dizia: olha, esse camarada aí não vai dar conta de ser o nosso governante. E agora, no capítulo 11, Saul está sendo poderosamente usado por Deus para governar o povo e para ser instrumento de libertação. Aí alguém, no verso 12, olha só, verso 12: então disse o povo a Saul: quem são aqueles que diziam: reinará Saul sobre nós? Aquela turma, né? A turma da crítica, a turma da oposição. E aí, olha a proposta:
trazei-os para aqui, para que os matemos. Vamos eliminar esse povo. Vamos tirar esse povo, como se diz no popular, né, da jogada, do nosso meio. Vamos arrasar com eles. E no versículo 13, olha o que Saul diz: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou Israel. Não use as vitórias que o Senhor tem te dado para promover o ódio, a vingança e a revanche. Use as vitórias que o Senhor tem te dado para honrar a Ele, glorificar a Ele e atribuir a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Porque se o Senhor não nos visitar, se o Senhor não exercer misericórdia sobre nós, continuaremos sendo um povo fracassado, um povo perdido e um povo abandonado. Mas glória a Deus, porque é um Deus misericordioso que nos visita. Portanto, use as vitórias para adorar e glorificar e ser bênção para os outros. E mesmo aquele que criticou, mesmo aquele que foi oposição, que ele veja na tua vida uma obra sobrenatural de graça, sabedoria e amor para a glória de Deus, em nome de Jesus. Que assim seja. Eu fiz duas coisas aqui nessa noite. A primeira, talvez a mais difícil, foi apresentar um diagnóstico. O diagnóstico mostrava uma situação terrível de medo, fracasso, choro, tristeza e derrota. E muitas vezes, irmãos, nós precisamos ser humildes e sinceros conosco e abrir o coração e não florear e não esconder, mas dizer: o quadro é esse, Senhor, o diagnóstico é esse, é frieza, é anemia, é fraqueza, é desânimo. Mas não pare no diagnóstico, erga a cabeça e olhe para aquele que está sentado sobre um alto e sublime trono e é capaz de visitar com poder, com graça, com sabedoria, repentinamente, intensamente, talvez no momento em que você menos aguarde, Ele visitará para a glória do seu nome. Que assim seja, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai bondoso e fiel, graças te damos por tua palavra, que o teu Espírito aplique a mesma no nosso coração, e que apesar do diagnóstico que a tua igreja no Brasil enfrenta, que o Senhor se apiede de nós, e que o Senhor renove, e que haja firmeza, que haja constância, que haja abundância do agir do Senhor na vida de cada crente, de cada família e de cada igreja tua neste país, em nome de Jesus, amém. Tenham todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Mas prefiro confiar sem entender. Deus está falando assim para você que eu creio. Eu creio. Pode aí, eu cuido de ti. A igreja cantar comigo. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho para ti. Eu olho para ti. Espero em ti. Quando você sente medo ao seu lado, quando você sente medo